Fala turma, está começando mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys, uma agência de marketing digital, e hoje temos um bate-papo especial com um profissional que vive o dia a dia do direito. Agora ele encara também o desafio de empreender. Vamos conhecer mais a sua história, sua carreira, como está sendo esse momento de liderar o próprio escritório. Vamos embora comigo? Mas antes de revelar quem é o nosso convidado e pedir para ele se apresentar, eu quero falar sobre o Cicobi Cred Serrana, que é o apoiador nesse projeto e acredita na força de quem empreende. Está ao lado do proprietário, da empreendedora, de quem faz o negócio acontecer todos os dias. Porque aqui, cooperar é crescer juntos. Estamos de volta ao nosso Conversa de Dono e agora sim, revelando para vocês quem é o nosso convidado de hoje. André, se apresente para a turma. Pessoal, boa noite. Então, meu nome é André Pereira Arruda, sou advogado, sou casado com a Natália de Moraes e pai do Pedro Henrique. Legal, André. Conte para nós, tu é lagiano? Da onde que surgiu o André? Bom, o André é lagiano, nascido em Lages, né, criado aqui, morei um pequeno tempo fora de Santa Catarina, no estado de Goiás, período curto, né, e logo em seguida acabei retornando para Lages, onde concluí os estudos, me formei aqui e vivo aqui até hoje. Legal. Essa tua passada por Goiás foi antes da faculdade? Foi na época da adolescência? Foi antes da faculdade. Com teus pais e tal? Sim, com a minha mãe, né? Que eu na verdade, tive pouco convívio com o meu pai durante a infância, então acabei sendo criado praticamente pela minha mãe, então a mudança se deu devido a isso, né? A ela ter ido trabalhar para lá e eu acabei acompanhando ela. Legal. Daí ela voltou com todo mundo e você veio de volta. E teve uma passadinha em Capão Alto também. Teve uma passadinha em Capão Alto também. Capão Alto também. Mas ali tu não morou? Morei em Capão Alto? Morei em Capão Alto praticamente 4 anos. Pensei que tu ia e vinha todo dia fazer Não, no primeiro mandato do prefeito Tito, lá em Capão Alto, eu fazia esse ir e vir de lá, né? E aí no segundo mandato eu acabei optando por residir lá. Legal. E conte para nós, assim, em que momento da tua vida veio essa vontade de fazer faculdade de Direito, se tornar um advogado? Na verdade, eu sempre costumo brincar com as pessoas que a gente tem convívio, né? Que o direito, eu acho que ele nasceu junto comigo. Eu, um breve período ali, quando estava aproximando do vestibular, tive uma pequena duvidazinha se era direito realmente que eu queria fazer, mas depois essa dúvida acabou sumindo, porque na verdade, como eu disse, isso nasceu comigo, era a minha vontade desde criança. Eu sempre tive esse perfil, né, dos operadores do direito, que é muito de fala, de liderança e de comunicação com as pessoas. Então eu nunca me vi fazendo outra coisa senão trabalhando com o direito, sabe? E dentro da tua família tem também? Isso. E aí já vem também o outro aspecto, né, emocional, que é a falta de convívio com o pai, né? Também fazia com que o amor pelo direito, porque o pai ainda é advogado, né? Ficasse mais aflorado, vamos dizer assim, em mim. E aí foi também um dos fatores que mais me motivou, né? A cursar o direito. Legal. Quando você começou a advogar, qual que era, tu tinha... não sei se você comentou agora uma questão do teu pai, né? Isso. Mas tu tinha alguém de referência dentro do ramo de advocacia, ou se tu tem hoje alguém que tu olha assim que é um grande advogado, um grande juiz que tu acompanha e tal, tem alguém assim que é uma motivação dentro da tua área hoje? Olha, o
o direito em si, ele é instigador e ele é motivador, né? Eu sempre costumo dizer isso, que quem trabalha com o direito, quem opera o direito, não se cansa de estudar e de se aperfeiçoar, porque ele assim exige, né? Mas o aperfeiçoamento, ele também vem a partir de profissionais que a gente acaba se espelhando. Eu, em particular, tenho alguns profissionais que são referências para mim e que nas discussões dos casos, enfim, na construção das teses, acabo sempre utilizando esses profissionais, porque são doutrinadores também, né? E que certamente me fazem uma espécie de guia mesmo, né? Para a gente ir construindo a carreira. Dentro desses profissionais aí, eu acho que eu posso citar no ramo do direito de família mesmo, em especial, o Rolf Madaleno. É um advogado, né? Doutrinador do ramo de direito de família, renomado, altamente renomado, né? No Brasil, e até, em especial, é uma pessoa que eu vou acabar conhecendo agora, mês que vem, porque eu vou ter a oportunidade de fazer um curso presencial com ele em São Paulo, né? Para que a gente, como eu disse, venha a aprender um pouco mais, a melhorar um pouco mais o conhecimento, né? Então esse, eu acho que dentro do tema que a gente vai tratar hoje, seria talvez a minha maior referência, né? Bacana, legal. Eu vi que você falou ali de alguns termos, né? E eu me lembrei agora de uma matéria que eu li uns dias atrás. Não sei se tu viu essa matéria esses dias aí. Acho que saiu faz uns 3 ou 4 dias, virou notícia e agora tá até meio que pipocando aí nas redes sociais. O caso da juíza no Rio Grande do Sul, que foi demitida pelo uso da inteligência artificial. Tu chegou a ver esse caso? Cheguei. Mais de 200 petições, não sei quantos casos. Mais de 2.000 processos julgados com a mesma minuta de sentença. Isso. A situação, assim... Em um mês, em 30 dias, né? Bem então, peculiar, né? Ela replicava aquilo, né? A alegação dela foi que, né, a própria instituição cobrava dela aceleração nos processos, na resolução dos processos, né, e ela acabou vinculando ali, né, mas eu vi que você faz o estudo baseado em tese, em cases de outros profissionais e tudo mais, né, e até eu comentei nos stories, no dia que eu vi essa notícia, né, e vieram algumas pessoas ali no direct comentar e tal, e eu vejo um pouco disso até na nossa área, assim, né? E eu comento com os meus alunos que eu acredito que na profissão de vocês também, a inteligência artificial ela está muito hoje para nos auxiliar, né? Sim. Mas não para substituir, não, né? De forma alguma. Não, né? Esse tempo atrás eu li também... falando nessa questão, não sei se tu viu essa matéria do advogado que ele faz toda acho que foi nos Estados Unidos, ele faz toda a sua argumentação através do ChatGPT, e o ChatGPT até cita, né, para ele alguns casos lá, e ele, cara, deu Ctrl+C, Ctrl+V, né, não sei se leu aquilo ali, e eram tudo casos fictícios, que criados, né, não eram fatos realmente que tivessem ocorridos e tal, e o cara, né, o juiz deu, né, o cara perdeu, né, por uma, vamos dizer assim, ele buscou um atalho, né, ele na verdade nada mais fez na prática do que tentar induzir, né, o juízo, inclusive em erro, né, porque a partir do momento que ele, como parte de um processo, antes de mais nada tem que respeitar alguns princípios, e dentro desses princípios eu acho que o primordial de todos eles é o da boa-fé. E ninguém age de boa-fé apresentando algo que é criado, né? Que é fictício, que não existe, especialmente no direito. No direito existe uma coisa chamada jurisprudência, que o que é a jurisprudência? É a prudência da justiça. Tá? São casos, muitas das vezes iguais, idênticos, que já foram apreciados pela justiça e que acabam se tornando essa jurisprudência, que nada mais é do que o entendimento, né, de aplicação do direito para aquele determinado caso. Né? Então,
por isso que é tão importante e deve ser combatido essa questão efetivamente de utilização da inteligência artificial aí, como um meio de substituição mesmo do profissional, né? Porque isso aí realmente vai causar muito prejuízo lá na frente. Uhum. Eu até, na hora que tu falou de jurisprudência, eu lembrei de um caso daí comigo. Faz um tempinho atrás, eu comprei um ingresso, eu estava querendo comprar um ingresso para passar o Réveillon numa festa lá no litoral e tal, não vou citar nome aqui, e a festa, eles não abriam o ingresso do estudante, eu queria meia entrada, eu estava na faculdade, queria meia entrada de qualquer jeito, né? E abriu o primeiro lote, nada. Liguei lá no escritório, eles tinham um escritório onde eles vendiam os ingressos e nada. Segundo lote, nada. Terceiro lote, nada. Daí eu disse, cara, lá em Balneário, lá eu morava na rua do Procon. Fui lá no Procon direto, né? Saí do escritório, bati lá, daí os caras, não, faz o seguinte, cara. Compra, vai curtir teu Réveillon e depois tu volta aqui. E aí voltei lá, disse, vamos dar entrada. Daí veio o advogado dele lá. E aí me corrige se é mais ou menos essa ideia aí. E aí o advogado disse, cara, eu não vou poder aceitar a tua alegação aqui, porque se eu aceito a tua, todo mundo que vir pedir 50% de desconto aqui, eu vou ter que fazer, né? Porque eu vou estar abrindo, né? Precedente. Eu vou abrir um precedente. Então todo mundo que vir pedir agora, imagina, cara, toda festa que a gente fizer, alguém vir pedir aqui ingresso para estudante, né? Sim. E aí ele alegou lá que tinha open bar, open food e tal, não sei o quê. Mas a lei era clara que se é festa, tem que ter a venda dos 50%. E aí no final, resumindo a questão, no final eles me ofereceram duas coisas. Eu disse, cara, estava bem pertinho do carnaval, porque isso era uma festa de Réveillon, daí até o caso vinha, já estava pertinho do carnaval. Fazer o seguinte, cara, a gente vai te dar um camarote premium lá dentro da nossa festa lá, tu e todos os teus amigos vão passar o carnaval junto conosco lá. Ou uma segunda opção, a gente te dá 1 ano de ingresso grátis com você e mais um acompanhante. Assim, então fechou, 1 ano de ingresso grátis. Estava resolvido. Foi 1 ano para ver. Mas era mais ou menos esse caso. Se eles aceitam o meu pedido de 50%, eles teriam que aceitar, então, para todos os demais que viessem a pedir, mais ou menos nessa linha. É mais ou menos nessa linha, né? A jurisprudência é mais ou menos isso. Antes de mais nada, pacificar as relações, né? E as decisões, elas têm que trazer segurança jurídica para as partes, né? Tem que haver uma certa previsibilidade de aplicação do direito, né? Senão, você imagine, se não houvesse isso, vários casos que são idênticos seriam apreciados e julgados de formas diversas, né? E você nunca ia conseguir encontrar ou estabelecer uma paz social, vamos assim dizer, para a sociedade, porque você, de certa forma, não conseguiu, né, trazer a aplicação do direito de forma igualitária para todos, né? E justamente o que a nossa legislação prevê é justamente isso, né? Tentar pacificar os conflitos, né, e as relações sociais para que não haja injustiças, né? Vamos assim dizer. Beleza. Falando um pouco ali na questão de um dos, vamos dizer assim, das tuas maiores especialidades, que é a pensão alimentícia, né? Certo. É um assunto hoje bastante sensível, vamos dizer assim, bastante delicado, né? O que mais te marca nesse tipo de caso, quando você pega uma pensão alimentícia? Olha, primeiro que até pedir desculpa aí para os homens, né? Mas há uma realidade que a gente não pode apagar e entendo eu que não deve, né? E a realidade é massiva, especialmente, como eu disse, no público de homens, né? Onde há maior incidência mesmo de total descaso, vamos assim dizer, porque a grande maioria, né? Eu não vou aqui generalizar, né? E nem colocar todo mundo dentro do mesmo saco, mas a grande maioria dos devedores de pensão alimentícia são homens. A grande maioria,
né, trata o filho como um fardo, né, muitas vezes como um objeto e muitas vezes como um simples problema econômico, né. E ainda temos o aspecto daquele pai que muitas vezes até paga a pensão, mas pelo fato de que está pagando, não teria nenhuma outra responsabilidade, né, sobre o filho. E o que também não é verdade, né? Então, via de regra, o que mais me marca, né, nos casos de pensão alimentícia é realmente a necessidade da criança, tá? Que muitas vezes tá com dificuldade até de vestimenta, de alimentação, enfim, né? E que acaba sendo vamos dizer, o ponto mais fraco e mais atingido de toda essa relação que existe, né? Certo. Ou que, e aí não sei se você observa também nos casos que você pega ali uma certa, talvez discrepância, vamos dizer assim, o pai, né, que é o responsável por pagar essa pensão alimentícia, levando uma vida, né, ostentando, vamos dizer assim, isso, né, e o filho aqui do outro lado, né, por às vezes não ter um vínculo emocional, porque o pai vê aquilo ali mais como um estorvo na vida dele, como um custo, isso, né, e o filho tendo uma vida, né, passando às vezes necessidade, algo nesse sentido, acontece bastante também, ou às vezes não até nem passando a necessidade, mas uma vida tão desparelha, né, sendo que ele é do seu filho, né? Na verdade, assim, o que a prática nos ensina, né, é que a grande maioria dos responsáveis, né, eles não têm, vamos dizer assim, ou não conseguem ter o discernimento necessário para tratar a situação como ela deve ser tratada. E aí acaba envolvendo vários aspectos emocionais e decorrentes do relacionamento que havia entre os dois adultos e que acaba tirando o foco da situação muitas vezes, né? Que é pensar realmente na criança, pensar nas necessidades dela, pensar que ela precisa ter o convívio do pai, assim como da mãe, né? E que o fato de o casal não ter mais relacionamento não pode ser um impeditivo, né, para o bom convívio e para a boa manutenção dessa criança, né? Então, o que a prática nos ensina realmente é isso, é que acontece essa falta de compreensão dos responsáveis. E isso acaba acarretando tudo na criança, né, que muitas vezes inclusive utilizada, né, como meio de barganha, vamos assim dizer, de um responsável para com o outro. Legal. Qual que foi, dentro dessa tua carreira, qual foi o caso mais desafiador que você já enfrentou? Não precisa citar nome e tudo mais, né? Mas que tenha te deixado algo assim, né, um ensinamento bem forte, assim. Olha, eu acho que o mais, assim, que fugiu à regra mesmo foi um caso até excepcional, de aí invertido, onde um pai, né, me procurou e a gente ingressou na justiça objetivando a exoneração da pensão alimentícia. Tá? Quais eram as razões desse pai, quais eram os fundamentos dele? Primeiro de tudo, que a filha já havia concluído o ensino médio e um curso técnico superior concomitante, né? E já estava inserida no mercado de trabalho, fruto, inclusive, dessa formação que ela obteve. E mesmo assim, essa filha insistia que os alimentos deveriam continuar sendo pagos porque ela queria fazer uma nova faculdade. E insistia que tinha que haver um reajuste, inclusive, desses alimentos, né? E esse, talvez, assim, foi um caso que me chamou bastante atenção, porque, primeiro de tudo, há um preconceito ainda nos operadores do direito
de que o filho tem a necessidade, que essa necessidade é presumida, e vamos assim dizer, e o pai tem que custear isso até o dia que o filho, vamos dizer assim, entender que não é mais necessário. E não é essa a função da lei, não foi esse o objetivo da lei, né? O objetivo da lei é, na verdade, garantir que a prole, que o filho tenha realmente acesso ao estudo, acesso à sua formação, para que ele realmente tenha condições de depois se inserir no mercado de trabalho e poder ter a sua vida. Mas uma vez que o pai custeou isso e que o filho já conseguiu esse objetivo, a lei entende, e isso está lá escrito na norma, que não há mais a necessidade de se manter esse pensionamento, entende? E foi com base nesse motivo que a gente ingressou com a ação. Obtivemos êxito aqui na nossa comarca, mas infelizmente, para nossa surpresa, tivemos um revés no Tribunal de Justiça, que é um tribunal, o nosso Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, é um tribunal conservador. O nosso estado é um estado conservador, né? E é um tribunal que realmente entende, na sua grande maioria das vezes, em favor do alimentado, né? E entendeu que a filha ainda não tinha atingido a formação necessária e que então esse pai sim deveria custear essa pensão alimentícia e até que ela concluísse essa segunda formação, né? A gente ainda está em grau de recurso, não há uma situação ainda consolidada com relação a isso. É um caso que realmente foge um pouco à normalidade dos casos, né? Me chamou bastante atenção e continuo curioso, assim, no bom sentido, para ver o que os tribunais, o tribunal, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, irá entender com relação a esse caso, né? Se efetivamente, né, no modo que a gente entende, será aplicado a lei e, portanto, essa pensão será exonerada, ou se efetivamente entender-se-á que há essa obrigação extensiva do pai e do responsável de custear essa nova formação, né? Uhum. Eu pago pensão alimentícia para o meu filho, né? E eu lembro que houve um acordo ali, algo que eu comentava muito na época ali com o meu advogado, era que a pensão alimentícia ela é de ambos os lados, vamos dizer assim. Não sei. Sim, o poder, a responsabilidade de custeio é de ambos. Isso, então, não sei se seria bem esse o comentário, mas vamos supor, se o pai paga 1.000, a mãe entra com 1.000 também. É mais ou menos nessa linha, assim, uma visão meio... Aí nós chegamos num ponto, acho que importantíssimo até da nossa conversa, e até para a gente esclarecer para as pessoas, porque há um erro, um entendimento equivocado. A lei, ela nunca vai tratar isso como parâmetros iguais, até porque, na grande maioria das vezes, a tua possibilidade, a tua condição financeira, muitas das vezes, pode ser muito maior e muito melhor do que as possibilidades e as condições financeiras da mãe, por exemplo. Então, por isso que a lei não traz um conceito igual, assim, fixo, igualitário, tá entendendo? O que a lei traz? Isso. Antes de tu trazer essa resposta, eu acho que vai casar com a minha pergunta aqui, ó. O que a maioria das pessoas ainda não entende ou tem dúvidas sobre esse tema? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Primeiro de tudo que a lei não fala em valor, a lei não fala, para cada filho é 30%. Já ouvi bastante isso. Da tua remuneração. É o que a grande maioria das pessoas que chegam até mim chegam com esse pensamento. Eu devo 30%, né, doutor, do meu salário. Não,
tá? O que a lei fala? A lei fala num binômio que a gente chama, que é necessidade versus possibilidade. O que é a necessidade? Necessidade, o próprio nome já está dizendo. O que a criança necessita, certo? Veja bem, uma criança saudável, sem nenhuma necessidade especial, você há de convir comigo que o custeio dessa criança, aquilo que é necessário para o bem-estar dela, é um parâmetro. E quando é uma criança já que tem alguma doença, que tem alguma outra necessidade especial, né? A necessidade, como o próprio nome está dizendo, já vai exigir que haja uma atenção maior, que haja a aplicação financeira maior em cima dessa criança. Então, por isso que a lei não traz um conceito fixo, ela traz a necessidade da criança. E ela faz um xizinho, versus o quê? A possibilidade de quem vai pagar. Não adianta, né, um juiz, por exemplo, fixar uma pensão alimentícia de 100 mil reais para uma criança contra um pai que ganha 1.000 reais por mês. É impossível de ele pagar. Muito embora essa criança possa ter provado por A mais B que ela necessitaria de 100 mil. Tá entendendo? Não existe a possibilidade. Exatamente. Ela nunca vai alcançar esses 100 mil porque não há possibilidade de quem paga arcar com esses 100 mil. Então esse é o primeiro conceito que as pessoas precisam entender. Que a lei sempre vai buscar um equilíbrio, uma adequação entre o que a criança precisa e o que o responsável pode dar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí já é uma pacificação jurisprudencial. Volta lá no começo da nossa conversa. Os tribunais, de tanto analisar esse tema de pensão alimentícia, e porque a lei não diz, né, qual é o parâmetro, eles acabaram estabelecendo parâmetro. Então hoje o que é o entendimento majoritário da grande maioria dos tribunais do país e do Tribunal Superior de Justiça? 30%, tá, sob um salário mínimo quando for um filho só e quando o devedor desses alimentos, o pai ou a mãe, tá, quando o devedor desses alimentos não tiver renda fixa e nem declarada. Então veja bem, se a pessoa que está pagando, ela recebe um salário de 5 mil reais por mês, o juiz tem uma prova ali na mão dele da possibilidade desse pai, ou seja, já sabe que esse pai até 5 mil, ele ganha 5 mil reais. Então dentro desta possibilidade aqui, ele pode fixar o valor para o filho, certo? E ele vai olhar para a necessidade desse filho, tá? Então aqui é fácil, né? Eu tenho uma necessidade e tenho uma possibilidade. E quando não existe a possibilidade comprovada, ou seja, nós não temos, o devedor não tem uma renda fixa, né? É esse parâmetro que a jurisprudência hoje estabeleceu. Se é uma criança, tá? E o devedor não tem rendimento declarado, é 30% sob um salário mínimo. Tem 2 filhos, não tem rendimento declarado, 40%, 20% para cada um, sob um salário mínimo. Tem 3 filhos, tá? 50% do salário mínimo dividido por 3. Esse é o entendimento da jurisprudência hoje, tá? E volta naquela. Agora, quando estivermos falando de um caso, um empresário, filho de um empresário, né, que sempre teve um padrão de vida elevadíssimo e tudo mais, não há como, numa separação, tá, estabelecer uma pensão alimentícia de 1.000 reais para uma criança dessa, mesmo que ela não tenha nenhuma necessidade excepcional. Por quê? Porque aí é um direito da criança permanecer
no mesmo padrão e nível de vida que ela já teve enquanto estava no convívio do pai e da mãe. Entende? Então aí o juiz vai buscar atender, porque certamente há a possibilidade da pessoa que paga atender a necessidade da criança. Entendeu? E qual é a necessidade dela? A necessidade dela é, se ela estudava num colégio particular, que ela continue estudando num colégio particular. Se ela tinha plano de saúde, que ela continue tendo plano de saúde. Se ela era sócia de um clube, que ela continue sendo sócia de um clube. Entende? Que ela permaneça com o mesmo padrão de vida e no mesmo nível e classe social que ela já estava inserida. Então, para a gente compreender que realmente a lei ela é subjetiva e que cada caso, isso que as pessoas precisam compreender, cada caso é um caso, tá? Legal. Você falando dessa questão dos padrões e tal, eu lembrei do caso recente, tu deve ter visto, do filho que vai na corte pedir, reclamar lá do americano? Do carro esportivo que e cada vez que passasse de ano o pai tinha se prometido que ia dar uma coisa. Deu um carro popular, não era o carro esportivo que ele queria, ele processou o pai. É uma vergonha, né? Tem uns casos que, olha, tem que dar... E aqui, assim, para nossa conversa hoje, lembrando que a gente está falando de pensão alimentícia aqui, bem restrito, né? Que é voltado mais mesmo ao caso de criança, né? Que precisa de alimentos. Mas nunca esquecendo que a pensão alimentícia ela pode ser devida do cônjuge para o cônjuge, tá? Que a pensão alimentícia pode ser devida do filho em favor dos pais, tá? O filho tem que pagar para os pais? A lei prevê isso. Se os pais estão na velhice, não têm renda, não têm condições, estão passando necessidade, eles podem acionar os filhos na justiça para que os filhos custeiem eles através de alimentos, tá? Então, o tema pensão alimentícia, ele é hoje assim bem abrangente. Serve para todos, não só para as crianças. Não só para as crianças. Legal. André, tu tá começando aí um novo desafio, né, na tua carreira, né? Tá dando um passo aí bem importante, que é na abertura do teu escritório próprio agora, né? Antes de eu te perguntar aqui, hoje eu vou te perguntar, o que te motivou essa decisão? E fale para nós também onde é que fica aí o teu escritório, né? Conte para as pessoas onde é que fica o teu escritório, e aí qual que foi a decisão que você tomou aí para dar esse... Primeiro que a gente falou no começo da nossa conversa, que eu residi em Capão Alto. Então, para quem não sabe, o motivo de eu ter residido em Capão Alto é porque fui procurador do município, né, por 8 anos, durante a gestão agora do prefeito Tito, que se encerrou final de 31/12 de 2024, né? Com o término da gestão dele também se encerrou o meu período à frente, né, da Procuradoria Jurídica do município. Então, o que me motivou a abrir o escritório, eu acho que antes de mais nada foi o encerramento de um ciclo, né? Eu colei grau em 2015 e logo em 2015 também já passei na prova da OAB e já adquiria a OAB, né? E aí passei a advogar. E logo em seguida, 2 anos depois, eu já acabei recebendo o convite, onde fui trabalhar mesmo no setor público, né? Deixei a advocacia privada e fui para o setor público. E lá, dentro desse ciclo e dessa experiência que eu pude ter, acabei convivendo, né, com diversas situações, né? E com diversas áreas do direito, né? E quando, né, encerrou esse ciclo, eu entendi que era o momento e que agora sim tinha uma bagagem, né, tinha uma experiência bem relevante, né, juridicamente, e que então estava na hora de agora abrir um escritório, né,
meu nome e trabalhar, enfim, nas áreas em específico que a gente tem mais afinidade, né? E que também já tem uma certa clientela, né? Para a gente conseguir desenvolver as atividades. Então, o que me motivou foi isso. Foi realmente o encerramento de um ciclo para começar outro, né? E como que está sendo para você aí, porque a gente já teve várias pessoas que vieram aqui, eu lembro de alguns casos do Dr. Celso, que ele comenta assim, que a faculdade me formou em dentista, mas nunca em gestor de clínica, né? Tivemos vários convidados nossos aqui do episódio que eles relatam isso, né? Que você ser advogado é uma coisa, agora você ser o gestor proprietário de um escritório de advocacia é outro, você tem outras tarefas, outras coisas, outras demandas, né, para você fazer agora junto do teu escritório. Como é que está essa primeira fase aí de gestor de um escritório de advocacia? Eu acho que, antes de mais nada, é um desafio, né? Como você mesmo colocou, a faculdade ela nos prepara e nos ensina a teoria, né? Mas nunca nos capacita para a prática mesmo e para os desafios, né? Abrir um escritório de advocacia é um desafio hoje, especialmente pelo número de profissionais que a gente tem, né? Então é um desafio. Além disso, a gente vive hoje num mundo e num país de grande insegurança, né, financeira, onde a gente dorme tendo uma expectativa e acorda tendo uma conta maior do que a expectativa que a gente tem, né? Então, o desafio eu acho que é tremendo, mas também tem o aspecto, né, da vontade que a gente tem de evoluir, né, de crescer o escritório, né, sempre com esse objetivo de poder ajudar realmente as pessoas, de poder trazer justiça, né, para aqueles que precisam, né. Eu sempre digo assim que cada um que chega lá chega com uma angústia diferente, com uma necessidade diferente, e o desafio do escritório de advocacia ele é isso, é você saber administrar tudo isso. Muitas das vezes a gente acaba até deixando um pouquinho a advocacia em si de lado e acaba sendo um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de contador, um pouquinho de assistente social, muitas vezes, né? Para a gente poder prestar um serviço assim, de qualidade. Então, o desafio é grande, mas acho que a certeza de progredir, a luta e a perseverança, ela vai trazer uma recompensa. Bacana. Dentro disso que você falou aí, eu sei que o teu escritório tá novo, né? Mas você já tem ideia, tu falou de crescer, de perseverar, tu tem ideia de montar algo, eu não sei como é que, a gente vê muito por escritórios aí que falam lá, advogados associados, né? Sim. Você pretende também abrir teu escritório para novos profissionais? Sim. Ou você focar em determinadas áreas e ter outros profissionais junto contigo para determinadas outras funções e tal? É um projeto que está também no teu escritório? Sim, com certeza. Na verdade, voltar também um pouquinho no começo da nossa conversa. Não há como hoje trabalhar na advocacia sem acompanhar a evolução dos processos, né? A evolução da tecnologia em especial. A inteligência artificial, ela veio para ficar, né? Ela é uma evolução muito grande, né? Especialmente dentro do direito, mas o crescimento ele vai partir também das pessoas. Você não há como crescer hoje na advocacia sem ter profissionais, sem ter pessoas, né, dentro da tua estrutura, da tua empresa. Então, sem dúvida nenhuma, é o objetivo da Pereira Arruda. A advocacia é crescer no ramo do direito, é se transformar, sim, numa referência a nível estadual e, quem sabe, se Deus permitir, a nível nacional, né, no ramo do direito, para
conseguir abarcar o maior número de áreas e entregar o maior número de soluções possíveis, né, para os nossos clientes. Então, o propósito é, sim, evoluir, crescer, né, se transformar realmente numa empresa. Tu lembra qual que foi, assim, do teus maiores casos que você já teve aí ao longo da tua jornada? Assim, teve esse caso aqui, cara, que foi osso, foi perrengue, foi difícil. Olha, teve casos, deve ter mais do que um às vezes, né? Mas se tu puder, novamente, sem citar o nome, né? Ou a empresa, não sei se foi empresarial, se foi pessoal, mas tem casos aí meio cabulosos. Aí não, vou citar uma situação agora não do ramo direito de família, propriamente dito, mas já trazendo para uma área que a gente tem bastante conhecimento, que é o direito público, né? Eu atuei e ainda atuo para a família de um ex-prefeito aqui de Lages, tá? E quando comecei a trabalhar para ele tinha bastante processos em virtude da prefeitura de Lages, e um dos processos que mais me chamou a atenção e que foi um caso assim, novamente, que fugiu à normalidade, né, envolvia recursos públicos repassados pelo Ministério do Turismo na época para execução da festa do Pinhão. Tá? Então foi um caso que bem emblemático, assim, eu me lembro, porque exigiu da gente bastante estudo, né, bastante preparação para a gente poder demonstrar, primeiro de tudo, a lisura na aplicação do recurso público, né, que o Ministério estava querendo a devolução integral dos recursos com juro e correção, né, e foi uma coisa que a gente se debruçou bastante e conseguiu resolver lá em Brasília, no Tribunal de Contas da União. Então, foi um caso assim que deu bastante repercussão, porque envolvia recurso público e poderia, inclusive, bloquear o município de Lages, né, no acesso a novos recursos públicos do Ministério do Turismo, né. Isso poderia, inclusive, influenciar e prejudicar as edições futuras da Festa do Pinhão. Não agora, né, porque já diz respeito a uma gestão já bem do passado, né, mas foi um caso que realmente deu dor de cabeça. Legal. Vamos passar para o próximo bloco aqui, André, que a gente vai falar um pouco sobre gestão, né, sobre posicionamento. Como que está sendo a tua experiência agora? Eu vi que hoje, atualmente, o teu braço direito lá no escritório é a sua esposa, né? Como é que vocês estão se organizando nessa parte da gestão hoje do seu escritório? Você fica mais à frente dos casos, ela fica mais à frente como é que está essa gestão de liderança e equipe de vocês ali? Eu acho que, como todo negócio, né, a gente está começando pequeno, mas certamente pensando grande, né, e pensando em evoluir e aumentar aí o nosso número de colaboradores quanto antes, né? Então, a nossa divisão de tarefas hoje, ela está, obviamente, eu mais na parte operacional, realmente, do escritório, né? Atendendo clientes e tocando os processos, e a minha esposa ficou mais mesmo na parte de administrativa e de secretariado também, né? Mais na parte gerencial mesmo, né? Recebimentos, pagamentos, enfim, e organização de documentação com clientes, né? Então, a nossa divisão interna, ela tá mais ou menos assim, mas já preparado para receber os nossos colaboradores, que, se Deus quiser, dentro em breve, a gente vai estar iniciando aí. Eu até lembrei de uma fala do Vieira Júnior, que esteve aqui conosco, e ele, a virada de chave no negócio dele, e esses tempos eu até vi uma publicação no perfil do Caio Carneiro, que ele vem e fala sobre a esposa dele, que está do lado dele, apoiando dele, desde a época lá, né,
que ele fazia venda direta de produtos, né? Mas o Vieira Júnior também, ele traz na fala dele que a virada, né? Ele estava entre a questão de seguir dentro de uma boa empresa, ele não estava mal, mas ele estava dentro de uma boa empresa, e abandonar aquele formato para empreender, né? E ele estava com aquele receio atrás, até que a mulher dele, assim, e ele fala assim, ela deu um chacoalhão nele, assim, o que tu tá esperando, cara? Olha tudo aqui que, né? Bora e tal, e é bem bacana porque o Vieira, ele é de São Paulo, ele veio para Lages fazer essa palestra, onde eu pude acompanhar a palestra dele, e ela era a equipe dele, enquanto ele estava lá no palco fazendo a palestra, ela estava assessorando, estava monitorando, né, tudo que ao redor que acontecia. Eu, né, tinha que conversar com ele, ia fazer o convite para ele vir aqui no podcast, ela intermediando tudo isso, então ela bem junto com ele ali, né? E tem uma frase que ele fala aqui que que no sucesso de um grande homem tem sempre uma mulher ao lado, algo nesse sentido, né? E é bacana ver. Sim. Né? E eu vejo isso também comigo lá, a minha mulher sempre me apoia nas minhas decisões. E aí, pegando um pouco esse lado dessa gestão familiar, um pouco, eu sei que você tem o teu pequeno também, né? Sim. Esses dias atrás eu conversei com uns pais empreendedores aqui de Lages, porque, e aqui, longe de querer fazer briga de gênero, homem, mulher, e, né, pelo Sim. contrário, eu acho que cada um tem as suas funções determinadas tanto numa sociedade como dentro de casa e tudo mais, né? Mas muito se fala hoje, a gente vê muito na mídia essa questão da mulher, ela ter uma dupla jornada, né? Aquela mulher que ela vai para o trabalho num horário comercial e quando ela retorna para casa, ela tem a gestão da casa, a gestão do lar, vamos dizer assim, as obrigações domésticas, e o homem também tem isso, né? Sim. O homem sai cedo para trazer o provento para o lar, para trazer a proteção, o sustento, né? Mas quando chega em casa, ele também tem que ser pai, ele também tem que ser marido, né? Ele também tem uma segunda jornada, uma dupla jornada, né? Mas só que não se fala tanto, né? Sim. Como que você faz essa dupla jornada hoje? Você vincula aí escola, filho, marido, esposa, como é que você vem lidando com essa... É tranquilo? É meio... Na verdade, assim, eu sempre costumo dizer que a gente não... Primeiro de tudo, que a gente não sentiu a vinda do nosso filho. Ele está com assim, quantos anos agora? 2 anos. 2 anos. Eu digo assim, não sentiu no bom sentido. Ele não atrapalhou em nada, apenas melhorou a nossa vida, o nosso convívio, né? É a alegria nossa de todos os dias. Então, pra gente nunca houve nenhuma dificuldade com relação a isso, né? E as coisas sempre foram fluindo muito bem. Essa dupla jornada, eu acho que ela só se torna difícil, né? E ela só acaba sendo estressante realmente quando você não está feliz. Porque quando você está feliz naquilo que você está fazendo e dentro de casa com a tua família, a dupla jornada, ela não é um fardo, ela é uma alegria, porque é muito bom, é muito prazeroso você ter o teu momento de trabalho, aonde você vai lá, dá teu máximo, faz, acontece, luta, como você mesmo colocou, vai buscar o melhor para tua família. E é muito bom também quando você chega em casa cansado e você tem a tua família, né? Você tem as pessoas que gostam de você, para você dar um abraço, dar um beijo, dar um carinho, né? Fazer um jantar, ter aquele momento de convívio, de afeto. Então, essa dupla jornada, eu acho que ela faz parte hoje, né? Da vida cotidiana de todo mundo. O mundo ficou muito acelerado, o celular, as redes sociais e tudo mais, aproximou demais as pessoas, eu sempre digo isso. E as pessoas, às vezes, acabam perdendo a chance de se desligar um pouquinho disso, né? E de aproveitar realmente essa dupla jornada. O momento que está em casa, que chegou em casa, se concentre, viva esse momento que está em casa, né? Aproveite a tua família. E quando tiver que trabalhar também, aproveite o momento. Se dedique também aos dois, né? Exatamente. Legal. André,
para quem está iniciando agora, eu estou terminando a faculdade de Direito, quantos semestres? São 8? Não. São 10? 10 semestres, né? No meu tempo. Fora as especializações e tudo mais que tem que fazer depois, que nem você comentou ainda hoje, que está indo aí para São Paulo estudar e tudo mais. Nunca termina, né? Não. Aquele cara que entra na faculdade achando, vou terminar a faculdade, parei, tá só começando. Só um parentezinho. Eu jurava, quando eu entrei na faculdade de Direito, que eu já estava entrando para não ter que me incomodar com matemática, porque eu era horrível em matemática, e eu recebi uma bela surpresa, e é o que acontece na grande maioria dos acadêmicos de Direito, que acha que não vai ter matemática no curso, e tem. Tá? É o terror, o cara ter que fazer cálculo de pena, rapaz do céu, é terrível. Ou então ter que aprender as jornadas trabalhistas, fazer cálculo trabalhista também não é fácil. Quem está pensando em que não vai trabalhar com matemática no direito está enganado. Então, já fazendo gancho então nessa tua fala aí, que dicas então você daria para os advogados que estão chegando no mercado agora, querem abrir o seu próprio escritório, né? E que tem aquele medo às vezes de dar esse passo, né? Eu vejo que algumas pessoas, elas acabam fazendo um curso, e aqui agora, eu já te faço a pergunta, só terminar meu raciocínio aqui. Tem muitas pessoas hoje que acabam fazendo uma faculdade só para ter um diploma. Né? Ou às vezes por uma cobrança familiar, o pai que cobrou, né? ou no meio, né, onde convive ali, cara, eu tenho que fazer uma faculdade, vou fazer direito, ou vou fazer ADM, né? Tem muitas pessoas que acabam fazendo a faculdade por fazer, né? Já tem outras pessoas, que eu vejo no teu caso, que são aquelas pessoas que buscam uma faculdade porque querem aquilo, tem aquele objetivo, tem um propósito, gostam do que fazem, né? E quando termina essa faculdade, tem que entrar no mercado, né? Sim. Que dicas então você daria para pessoas que querem, advogados que querem abrir o seu próprio escritório agora? Olha, a primeira dica que eu posso dar, que eu acho que foi, para mim, talvez foi o maior ensinamento que eu tive, é estudem. Primeiro de tudo, estudem. A advocacia não é para amador, tá? Não é para aventureiro, ela é para quem realmente tem vontade de ajudar as pessoas, tá? E tem vontade de estudar, de aprender, de se dedicar. Sem esses elementos, eu não vejo sucesso na advocacia para quem estiver saindo agora aí do curso de Direito. É claro que o curso de Direito ele não serve só para advocacia, né? Ele, na verdade, te abre um leque muito grande hoje de profissões, enfim, e de concurso público, né? Através do curso de Direito. Mas falando especificamente da advocacia, o maior conselho que eu posso dar para quem quer começar é o estudo. Tenha conhecimento, porque se você tiver conhecimento, o caso vai vir para você e você vai ter capacidade de resolver. E a partir do momento que você resolver o primeiro, pode ter certeza que é consequência lógica outras pessoas virem te procurar. Não caia, jamais caia nesse conto de fadas que é hoje chamado inteligência artificial. Porque eu tenho um chat GPT pago aqui, eu vou conseguir tocar 1000 processos por dia. Talvez você consiga realmente tocar. Agora, o êxito que você vai ter nesses 1000 processos, eu te dou certeza que é mínimo. Porque cada caso é um caso, precisa ser avaliado, precisa ser pensado, precisa ser estrategicamente montado, né? Então, mais uma vez, para não me alongar muito, o conselho maior que eu dou é o conhecimento. Legal. Pessoal, estamos chegando aqui para o nosso bloco final, que é o bloco do ping-pong de dono. Mas antes de eu fazer as perguntas aqui para o doutor, mande aqui no chat para nós, ou deixa aqui nos comentários qual que é a tua profissão, e qual que é o teu propósito dentro dela, né? Eu sei que assim que a gente termina a nossa faculdade, nós fazemos lá o nosso juramento, né? Eu acho que isso é
para todos os cursos, né? Então coloque para nós aqui no chat ou aqui abaixo nos comentários aí qual que é a tua formação e qual que é o teu propósito. André, nós temos um bloco aqui que é o ping-pong de dono. Tá? Nesse ping-pong eu bato aqui de frente e tu me responde o que vem na lata aí. Tá? Bora? Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Uma frase que te representa hoje. Uma frase? Ou uma palavra. Eu acho que seria uma palavra, perseverança. Um hábito que mudou na sua rotina. Um hábito? Isso. Meu filho. Uma referência no direito ou no empreendedorismo. Uma referência? O Rufo Madaleno. Um conselho que você daria para o André lá no seu passado, lá quando você saiu da faculdade. Ter tido mais foco. E o que é ser dono do seu próprio negócio? Uma loucura. Boa. Pessoal, terminamos o nosso episódio de hoje. Acredito que vocês tenham gostado. Então já compartilha aqui esse episódio com mais pessoas que possam estar interessadas. Se não segue, já segue o nosso canal aqui. André, tu tem um minutinho se tu quiser encerrar uma palavrinha aí. Eu acho que, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, o espaço. É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de vir, de esclarecer temas que eu acho que são tão relevantes e talvez tão atuais nos dias de hoje, né, como a pensão alimentícia. Então, para a gente que é profissional do direito, sem dúvida nenhuma, muito importante esses momentos aqui, porque privilegiam, né, a gente a explicar, a orientar, a trazer uma mensagem mais clara, né, para as pessoas. E desejar sucesso aí ao canal, a você, Juliano, né, e a tua equipe, e dizer que a gente está aí à disposição quando quiser chamar novamente. É isso que eu ia comentar agora, com certeza. Acredito que o tema pensão alimentícia ainda tem muita coisa para a gente falar, né? A gente falou muito, muito breve. Tenho certeza que temos várias outras áreas que você atende lá no teu escritório que a gente pode estar trazendo também para cá. Acredito que hoje o ramo do direito, nós temos ali, me ajuda lá, família, civil... Olha, hoje a gente tem muito público, ramo. Tem muita coisa, tem muito ramo. Os operadores do direito costumam chamar de fontes do direito, né? Que seriam da onde surge cada ramo do direito, né? E hoje, com a tecnologia, surgiram novas fontes do direito. Uma delas que a gente que até pouco tempo atrás aí não existia, é o direito digital, né? A própria, talvez um tema importante para a gente, para uma próxima discussão, a gente falar um pouquinho mais sobre a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que isso aí atinge hoje diretamente todo mundo. Não há uma pessoa que não haja aplicação dessa lei, né, hoje. Então seria um tema aí bem interessante. Já vamos deixar marcado. Vamos encerrar o episódio aqui, já vamos deixar marcado aí LGPD. Com certeza vai ser um papo bem bacana. Pessoal, vamos encerrando por aqui. André, muito obrigado. Eu vou deixar na descrição do nosso episódio aqui, então, tudo que aconteceu na nossa conversa aqui. Vou deixar os contatos ali, o site, Instagram, WhatsApp, tudo do doutor. Então, se você tem interesse também em saber mais sobre pensão alimentícia ou até outro nicho, outro segmento aí referente a direito, entre em contato com o doutor André lá, no escritório Pereira Ruda, que ele vai ter o prazer de te atender. Valeu, galera! Até o próximo! Um abraço!